Que nós possamos passar essa semana na presença de Deus, se Jesus não voltar, não é? Nessa expectativa de ânimo, Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que o desânimo tem tomado conta de muitas pessoas. Muitas pessoas estão se desanimando, isto é, perdendo o ânimo. E eu estava essa semana meditando sobre isso, sabe, percebendo como as pessoas são levadas, conduzidas pelas informações, pelas situações, e permitem que o desânimo tome conta delas. E na vida espiritual não é diferente. Muitas vezes as coisas não acontecem como oramos, como desejamos, como buscamos, e nos vem o desânimo. Mas nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos fala sobre o ânimo. Existem muitos textos preciosos no Velho e no Novo Testamento, mas eu selecionei apenas o que Jesus falou nos 4 evangelhos sobre ter bom ânimo. Bom ânimo. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é isto, o que é ânimo. Essa palavra não é de origem latina, animus. Ela significa o quê, irmão? O que quer dizer ânimo? Em primeiro lugar, o ânimo ou o desânimo é uma condição do nosso espírito ou da nossa alma. É algo que está no nosso interior e que reflete no nosso corpo. Quando estamos animados, não é? Você percebe que a pessoa está, sabe, ali, tá, sabe, lutando e tal, o corpo está reagindo dessa forma. Quando está desanimado, não é animado, ele está lutando. Desanimado, a pessoa está assim, o que você tem? Estou desanimado. Não é? Mas quando se anima é diferente, aí ele, sabe, porque a alma interage com o corpo, o espírito também. Então, o ânimo ou o desânimo é um estado de espírito. E nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz sobre isso para reagirmos ao desânimo. Nós não podemos permitir, nesses últimos dias da igreja, que o desânimo tome conta de nós. Nós precisamos ser crentes animados no Senhor. Aleluia! Apesar de todas as situações, apesar de todas as adversidades, o nosso Deus é um Deus que nos anima. E isso é precioso, irmão. Sabe o que é uma pessoa animada, ou o que é um ânimo? O ânimo é uma determinação diante de uma circunstância. Sabia disso? O ânimo é uma determinação diante de uma circunstância. Quando estamos diante de uma situação, quando nós estamos animados, não é? Com essa determinação de vencer, de conquistar, de superar, a gente avança. Agora o desânimo é exatamente o contrário, não é? Você, em vez de ser uma pessoa determinada a vencer, a superar a situação, você desiste. E muitas pessoas têm desistido. Desistido de lutar, desistido de crer, desistido de esperar. Só que a Bíblia diz lá em Hebreus 10:38 que nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas nós somos daqueles que avançam para a conservação da nossa alma. Nós temos que avançar em nome de Jesus. E o ânimo também é definido por uma expressão, irmãos. É a força que nós temos diante das dificuldades. O ânimo, ele tem essa definição. É a força para vencer, para superar diante das dificuldades. Porque dificuldade, luta, tribulação, problema, adversidade, vento contrário, um monte de coisa acontece todo dia com todo mundo. Não é? As adversidades, elas vêm, você não precisa chamar não, não é? Não precisa chamar não, ela vem. Ela chega, ela se instaura na sua vida. E nós precisamos entender que com a força de Deus, com a força do Espírito de Deus, é o que nos anima, é o que nos abençoa, não é? Porque a Bíblia diz lá em Romanos que o Espírito de Deus, no capítulo 8, ele ajuda as nossas fraquezas. E uma das ajudas do Espírito Santo na nossa fraqueza é concernente ao desânimo. Porque quando estamos desanimados, irmão, misericórdia, não é? É sobre isso que o apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 12. Quando ele desanimado de orar,
de lutar com Deus por aquela situação, naquele espinho na carne, ele orava. E aí o Senhor disse, olha Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Foi o que Deus deu para ele. Deus podia dizer, tá bom, eu vou tirar o espinho, tá bom, vou te dar vitória, tá bom, vou te ajudar, tá bom, eu vou... Não, Deus falou, a minha graça te basta. Sabe o que Deus estava dizendo? Você vai conviver com isso aí, e a minha graça vai te dar força, a minha graça vai te abençoar, a minha graça vai te sustentar. Aí Paulo entendeu o recado de Deus e disse assim, pelo que sinto prazer das fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Ânimo é força diante das dificuldades. E nós precisamos entender isso para compreender o que Jesus Cristo, aqui em Marcos capítulo 9, versículo 2, ele fala sobre isso, irmãos. E eu quero lhe convidar, são poucos textos, nós temos aí 6 textos da Bíblia. Eu acredito que antes da meia-noite a gente vai embora, com a graça de Deus, calmos, serenos e tranquilos. Marcos capítulo 9, versículo 2. Não é? Aliás, perdão, não é Marcos agora não, é Mateus 9. Anotei na sequência, Mateus, Marcos e depois João. Mateus capítulo 9, versículo 2. A Bíblia diz assim, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Irmão, Jesus está dizendo isso para um homem que não tinha nenhuma condição. Era um paralítico deitado numa cama. Tem alguém aí paralítico deitado numa cama? Está todo mundo sentadinho direitinho? Hein? Estava assim, não está mais. O Senhor é bom e te ama. Amém? Não é? Esse homem estava paralítico deitado numa cama. O que um paralítico deitado numa cama, irmão, pode esperar da vida? Hein? Levaram esse homem para Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, quando viu a fé dos homens que trouxeram aquele paralítico, disse para ele, filho, tem bom ânimo. Isto é, se anime. Supere a sua dificuldade. Mas esse homem está paralítico. Como é que Jesus fala para um paralítico tem bom ânimo? Não seria melhor dizer levanta e anda? Não seria melhor operar um milagre na vida dele? Mas, irmãos, Deus, ele trabalha de maneira diferente da nossa. Às vezes a gente quer que Deus vá lá na frente e resolva o problema que está lá na frente. Deus começa a resolver aqui de trás. Deus precisa te animar, Deus precisa te fortalecer, Deus precisa te renovar, Deus precisa te abrir os olhos, Deus precisa abrir a tua mente, porque quando a vitória chega, você vai estar pronto para recebê-la em nome de Jesus. Jesus Cristo podia chegar para esse homem e dizer, levante e anda, vamos embora, sai daí, pula da cama, vai embora. Mas ele disse para ele, anima-te, tem bom ânimo, rapaz, dificuldade para vencer, se anima aí, ó, sabe? É uma circunstância adversa sim, mas você precisa estar determinado. Vamos embora, adianta, anima-te. Jesus está preparando o coração desse homem, irmão, para receber o milagre. O milagre ele só vem quando nós estamos animados. Às vezes eu e você oramos por uma circunstância e quando não acontece amanhã ou depois, nós nos desanimamos. E aí Deus está pronto para operar o milagre. Como é que está o nosso estado de ânimo para receber o milagre? Hein? Estamos prontos ou não? Às vezes não estamos prontos para receber o que Deus tem para nós. Então Jesus começa falando para esse homem, anima-te, tem bom ânimo, vamos lá, começa a melhorar aí, começa a crer, vamos embora, anima-te, não é? Porque perdoados estão os teus pecados. Jesus poderia ter começado, irmão, pelas pernas. Jesus começou pela alma do homem. Anima-te, porque os teus pecados já estão sendo perdoados, rapaz. Olha aí. Anima-te. Certamente aquele homem deve ter dito, esse senhor aí, ó, não está entendendo o meu problema. E o meu problema não é pecado. Meu problema é que eu não ando. Só que, irmãos, para andar você precisa ser perdoado, para andar você precisa ser restaurado, para andar você precisa estar animado. E Jesus disse para esse homem, anima-te,
E logo em seguida ele disse para o homem: levanta, toma a tua cama e anda. O primeiro milagre foi o milagre do perdão dos pecados. O ânimo que Jesus trouxe para aquele homem. Nós precisamos, irmãos, viver uma vida animada diante de Deus. As situações são muitas, as adversidades também, mas nós precisamos entender isso. Olha aqui no versículo 22, ainda em Mateus 9, 22. Uma mulher há 12 anos padecendo de um fluxo de sangue, chega por detrás dele, toca a orla do seu vestido, no verso 20. Porque ela dizia: se tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. No verso 22, a Bíblia diz que Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Ela não veio animada, ela não veio lutando contra a enfermidade, ela não veio lutando com o seu problema, ela não cria que se tocasse seria curada. Jesus disse para aquela mulher: anima-te, a tua fé te salvou, anima-te. Fica animada, porque a tua fé tem resultado, a tua fé vai trazer resposta. Irmãos, nós oramos, nós queremos receber de Deus, mas quando Deus vai agir, estamos parados, desanimados. Não! Comece a se animar para receber o que Deus tem para a sua vida. Comece a se animar para o que Deus tem preparado para a sua vida. Anima-se para receber o perdão de Deus, a cura de Deus, a bênção de Deus, a resposta de Deus na sua vida. Jesus disse para aquela mulher: tem ânimo, seja determinada, a tua fé te salvou. Jesus poderia ter dito para essa mulher: você me tocou? Já está curada, pode ir embora. Mas ele sempre trata, irmão, de algo lá do interior. Ele disse: a tua fé te salvou. Você está salva pela tua fé. Mas eu vim aqui para te tocar para ser curada. Sim, mas a tua fé te salvou. Anima-te, porque a tua fé te salvou. Você está entendendo como é que Deus coloca as coisas? Deus não coloca as coisas adiantado, irmãos. Ele coloca no tempo certo. Jesus disse: olha, animada, fica animada. Você acabou de ser curada, pode ir embora. Quem mais quer me tocar? Aproveita que uma me tocou, toca a segunda, toca a terceira. Não. Ele disse para aquela mulher: anima-te, a tua fé te salvou. Primeiro ato de Deus é honrar a fé da pessoa. Agora você precisa se animar para receber a segunda parte. Porque a Bíblia diz que no ato contínuo, quando Jesus disse: a tua fé te salvou, imediatamente a mulher ficou sã. A enfermidade que ela sofria desapareceu. Mas ela precisava estar animada para receber a bênção que Deus tinha para a vida dela. Aquilo que Deus queria fazer por ela. Veja aqui em Mateus 14, quando Jesus anima mais uma pessoa. No versículo 27, Jesus ficou orando e mandou os discípulos atravessarem o mar. Aí a Bíblia diz que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. E a quarta vigília da noite, no verso 25, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu. O vento ainda está lá, o barco ainda está sendo açoitado, mas Jesus está dizendo: animem-se, sou eu que estou indo ao encontro de vocês. Jesus poderia, de onde estava, dizer assim: qual é o problema? É o vento, é o mar, então aquieta tudo, acalma tudo, sossega tudo. Você está percebendo como é que Deus trabalha, irmão? Nós queremos que Deus haja de uma maneira, Deus age de outra. Primeira coisa, para você receber o milagre de Deus, anime-se. Para você receber o agir de Deus, anime-se.
Se levante da sua situação de prostração, de derrota, de deficiência. Levante-se diante de Deus, porque ânimo é uma condição do espírito e é força diante das dificuldades. Jesus está dando força àqueles homens. Sou eu, animem-se. Tenham bom ânimo. Porque o vento, o mar, a luta, o tempo que eles estavam ali, irmão, os desanimou completamente. Eles se desanimaram. Meu Deus, não é possível. Não vem resposta. Esse negócio não melhora. Quando é que esse vento vai passar? Parece que vamos morrer. O dia vai clarear e nada vai resolver. Aí vem alguém sobre as águas e diz, olha, sou eu. Animem-se. Recobrem o ânimo. Alguma coisa vai acontecer. Recobre seu ânimo. Alguma coisa vai acontecer. Levante o ânimo. Deus vai fazer alguma coisa por você. Viva uma vida cristã animada, irmão. Se hoje você não está vendo o resultado, anime-se, porque o resultado está chegando. Deus está vindo para te dar a vitória. Mas Ele quer nos encontrar animados para receber a vitória. Animados para vencer. E a Bíblia diz, não é? Que quando Jesus Cristo chegou ali, irmão, tudo aquilo se cessou. Tudo aquilo acabou, tudo aquilo parou, não é? A Bíblia diz que eles estavam ali açoitados pelas ondas porque o vento era contrário. Pedro ainda ensaiou sobre as águas, sentiu o vento forte, Jesus estende a mão, e aí a Bíblia diz, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Mas antes de acalmar o vento, Jesus disse, sou eu, animem-se. Você precisa estar animado, porque quando Deus acalmar o vento, irmão, nós temos que estar com o espírito pronto. As pessoas estão orando hoje, mas estão orando sem ânimo. Estão orando desanimados. Estão orando pensando que Deus não vai atender, que Deus não vai fazer, que Deus não vai responder. Deus ainda responde, Deus ainda faz, Deus ainda age, Deus ainda é Deus nessa terra. Aleluia! Mas Ele espera ânimo da nossa parte, para que quando a resposta vier, quando Deus agir, você esteja animado para receber a bênção de Deus. Eu fico lendo esses textos na Bíblia e fico imaginando. A gente ora tanto por uma vitória, né? Aí Deus vai lá e pega a vitória, e tal, alguma coisa assim. Meu servo, você orou, foi para a vitória? Foi. Vem cá, Léo. Esse moço está tão desanimado, irmão, que vai deixar esse copo cair no chão. Se molhar, depois seca, né? Ele está orando pela vitória. Mas aí ele está desanimado, irmão. Aí eu sou Deus, digo, não, eu vou dar assim mesmo, coitado, ele merece. Recebe aí, meu filho, misericórdia. Ele está tão desanimado, irmão, sabe? Que ele deixa o copo cair. É isso que Deus está falando na sua palavra. Obrigado. Você quer receber algo de Deus? Você tem que se animar. Você tem que mudar o seu espírito. Você tem que se levantar. Você tem que se preparar. Porque quando Deus coloca algo na sua mão, você tem que estar firme e forte para receber a vitória de Deus. Primeiro Deus te anima. Depois Deus te dá. É isso que você precisa entender. Vamos para Marcos capítulo 6, versículo 50. Olha que coisa interessante. Marcos capítulo 6, versículo 50. Olha aí. Ainda é o mesmo texto, né? Quando Jesus Cristo está ali mostrando. Marcos está falando o mesmo texto de Mateus, quando Jesus Cristo está dizendo para eles: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu para o barco como está com ele, o vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Primeiro Jesus anima, depois vem o milagre. Agora veja Marcos 10 e 49. Eu estava lendo esses textos, estava me deliciando como Deus age na sua palavra. Marcos 10 e 49, Jesus está indo para Jericó, e a Bíblia diz que quando Jesus está
saindo de Jericó, irmão, já está saindo de Jericó. O cego ouve falar que Jesus está passando, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a Bíblia diz no verso 49, Jesus parando, disse que o chamassem. E aí foram lá e chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Você está entendendo? Jesus poderia dizer assim: quem está gritando aí? Ah, é um cego na beira do caminho. Eu não tenho tempo para parar para cego não. O que é que ele quer? Está gritando, é um cego. Então fica curado. Recebe a cura aí, abre o olho. Deus não opera desse jeito, irmão. Jesus parou e mandou alguém dizer para o cego: olha, fala para ele se animar. Eu estou chamando ele aqui. Manda ele se animar. Jesus parou. Manda chamar o cego e diz: olha, manda ele se animar, manda ele se animar. Eu estou chamando ele aqui, anima ele lá. Ele tem que vir aqui animado. Eu não quero cego desanimado aqui na minha frente, não. Aí alguém falou: olha, levanta-te, tem bom ânimo. É ele que está chamando. Vai acontecer alguma coisa, anima-te. Jesus Cristo criou naquele homem, irmãos, uma expectativa de vitória. Sabe, anima-te. É ele que está te chamando. Eu fico lendo esses textos, minha mente voa. Eu fico imaginando: meu Deus, esse homem quando recebeu essa notícia, quem está me chamando? Jesus, o tal do filho do Davi que eu acabei de gritar, é ele, está te chamando. Irmão, eu fico imaginando o cego desse: meu Deus, e agora? Vai acontecer o milagre, e agora? Ele está me chamando. É assim que Deus quer que você reaja. Sabe, Deus está te chamando, Deus está dizendo: olha, sou eu sou o teu Deus, o Deus da tua vida, o Deus da tua alma, o Deus da tua salvação. Sou eu que te chamo pelo teu nome, aleluia. Mas tem gente que Deus está chamando e está desanimado. Deus está chamando. Tá? Aonde? Deus está chamando. Chamou? Não escutei não. Ai, meu Deus. Tem gente assim, irmão. Fica tão prostrado, tão frustrado, tão decepcionado, que não tem ânimo para vencer a dificuldade, para superar a luta. Anima-te, o mestre te chama. E ele, sabe o que ele fez? Olha o verso 51. Ele lançou de si a sua capa. Ei, pelo agora não vou mais precisar desse negócio, não. Aí tem umas histórias que conta da capa, que não sei o quê. Que as histórias que o povo inventa dessa capa, desse cego, só Jesus. Eu só sei te dizer o seguinte: é que o cego jogou aquela capa para o lado e se animou e se ergueu e foi na direção do mestre. E quando chegou lá, Jesus disse: o que é que você quer? Eu quero ver. Vê, a tua fé te salvou. Pronto. Mas você precisa estar animado para receber o que Deus tem para você. Você não pode continuar desanimado. E o último texto está em João capítulo 16, versículo 33. Vamos para lá. João capítulo 16, versículo 33. Esse texto é lindo e você o conhece. O Evangelho de João registra o momento em que Jesus Cristo está conversando com seus discípulos. A partir do capítulo 13, Jesus está em Jerusalém, celebra a ceia, e aí ele começa uma série de palavras com seus discípulos. 13, 14, 15, 16, 17 ele faz oração sacerdotal, não é? 18 ele vai para o Getsêmani, e aí começa toda uma trajetória de Jesus. João revela isso. Jesus está conversando com seus discípulos acerca da sua obra, da sua vontade, do seu reino. E no versículo 33 ele disse assim: tenho-vos dito isto, isto é, tudo que Jesus tinha dito para eles, não é? Que ele veio do Pai, que ele ia voltar para o Pai, que estava chegando a sua hora, e tudo mais, e que ia ser um momento difícil, mas ele tinha prometido enviar o Espírito Santo. Enfim, Jesus disse o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Tudo isso que eu falei é para que vocês tenham em mim paz. Não importa o que vai acontecer, não importa o que vai suceder, em mim vocês têm paz.
Não é no mundo que você vai ter paz, não, é em mim. Quando você está com Cristo, você tem paz. Aí ele diz assim, no mundo tereis aflições. Em mim você tem paz, no mundo você tem aflições. Já percebeu isso aí? Você passa a semana trabalhando no mundo, das coisas do mundo, envolvido com as coisas do mundo. Quando você chega aqui domingo à noite, como é que você vem? Cheio de aflições. Você passou uma semana carregado, atribulado, cheio de coisa, e a gente xingando de um lado, maldizendo de outro, reclamando do outro, e não sei o quê. Quando você chega aqui domingo à noite, você chega com a cabeça rodando assim, um monte de coisa, ó. No mundo é só aflição, mas quando você se aproxima de Jesus, você tem paz. No mundo aflições, em mim paz. Agora Jesus disse uma coisa, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Seja determinado e vença essas situações, essas adversidades, essas situações contrárias, vença isto. Quando Jesus declarou aqui, irmãos, ele disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa declaração de Jesus aqui, quando ele diz, eu venci o mundo, ele não venceu como Deus, ele venceu como homem. Ele venceu o que nós podemos vencer. Como foi que Jesus venceu todas as injúrias, todas as tribulações, todas as tentações, todas as perseguições, todos o me disse, todas aquelas coisas que ocorriam com ele, contra ele, tudo aquilo que vinha como uma enxurrada sobre a sua vida. Ele disse, eu venci. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Eu venci com bom ânimo, eu venci com determinação, eu venci com vontade de ir à frente, eu venci, sabe, porque eu tinha força diante das dificuldades. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você essa noite. Você pode vencer sim, você pode triunfar sim, porque o Deus que está contigo é maior do que aquele que está no mundo. Está escrito na palavra de Deus, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus precisa, irmãos, de crentes animados. Nós estamos passando dias difíceis, dias de luta, dias de dificuldade, dias de... Tudo que é de ruim vai acontecer por aí. As pessoas me perguntam, pastor, o que está acontecendo com o mundo? É muito fácil entender o mundo. É só ler a Bíblia. O mundo, irmão, esse mundo gentílico, o mundo dos gentios que nós estamos vivendo hoje, é que Deus, a dispensação dos gentios, podemos dizer assim, Deus começou esse mundo gentílico por volta do ano 586 com Babilônia, quando Nabucodonosor foi estabelecido por Deus como o imperador da Babilônia, como o senhor da Babilônia. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 2 que ele era uma cabeça de ouro. Depois dele vieram o império, outro império com prata, que era o império medo-persa. Depois veio o bronze, o império grego. Depois veio o ferro, o império romano. E agora nós estamos nos pés daquela estátua, que é barro misturado com ferro. O que começou com ouro está terminando com barro. Em vez de progredir, regrediu. Em vez de melhorar, piorou. Em vez de ter força, está se deteriorando. Porque barro não se mistura com ferro. Não tem sustentação, não tem liga. E por isso você está vendo essa confusão no mundo aí hoje. O que está sendo formado nisso tudo? Os pés da estátua, que são os 10 dedos, que são as confederações de nações, que você está vendo aí, os ajuntamentos daqui, ajuntamentos dali. Deus está, não é, com, podemos dizer assim, o tabuleiro do xadrez, não é? Deus é que controla, Deus é que comanda, Deus é que age, porque tudo vai sair conforme a palavra de Deus, tudo vai acontecer no tempo de Deus, na hora de Deus, no propósito de Deus. Agora Deus diz para mim e para você, tenham ânimo, se animem, sejam determinados nessa vida, não deixe vencer o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Anime-se diante das circunstâncias, das adversidades, anime-se, porque diante disso tudo, há uma promessa do Senhor, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo.
Vamos ficar de pé na presença de Deus. Anime-se diante do Senhor. Vamos iniciar a ceia, mas eu quero orar por você. Talvez você entrou aqui nessa noite desanimado, desanimada. As circunstâncias, as tribulações têm trazido desânimo sobre a tua vida. Você está olhando para o dia de amanhã, segunda, terça, quarta. Na sexta-feira tem alguma coisa, na quinta você diz, meu Deus, como é que vai ser? Ai, já estou vendo a minha derrota lá quinta-feira. Não. Anime-se pela sua vitória. Põe a sua mão no seu coração. Nós vamos estar orando. Orando pela sua vida. Aleluia. Anime-se diante do Senhor. Anime o seu coração aí. Se você falar sobre ânimo no livro dos Salmos, você vai ver como Davi recitava isso para a alma dele. Muitas vezes Davi disse, anima-te minha alma. Espera em Deus. Eu ainda o louvarei. Anima, anima. Davi dizia isso. Ele dizia isso para a alma dele. Ele não aceitava o desânimo, não. Tem pessoas que aceitam o desânimo. Dizem, não, é assim mesmo. Com a minha mãe foi assim, com meu pai foi assim, comigo também está sendo assim. Não. Você pode mudar a história da sua vida hoje. Anime-se diante do Senhor. Sabe, crie em você essa determinação de vencedor. O apóstolo Paulo, ele declara algo, ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há um Espírito de Deus sobre a tua vida. Há um poder de Deus sobre a tua vida. Há a palavra de Deus sobre a tua vida. Anima-te nesta noite. Aleluia.